Então, essa modelagem do vírus, o que eu vou apresentar hoje aqui, na verdade, é uma modelagem que eu já tinha elaborado, a maior parte dela, em maio do ano passado, logo no início, né, da pandemia. A gente vai trabalhar mais assim, os conceitos que vão nos auxiliar a fazer a modelagem. Então, Covid-19, né, o que é verdade? São muitos dados, né, muita informação a respeito da Covid-19, inclusive o entendimento, né, dos profissionais de saúde foi modificando. E a gente vai apresentar aqui, e no Brasil em especial, né, você tem não só no Brasil, no mundo, Estados Unidos, Europa, um conjunto de negacionistas, né, pessoas que a sua referência não é a ciência. Interessante que até algumas dessas pessoas até entendem algumas coisas da ciência, né? Então, fazem referência à visão de Karl Popper a respeito da ciência, né? E que se coloca a teoria da falseação, né? Quer dizer, um dos princípios da ciência, para que ela não seja dogma, é que ela pode estar errada. Isso é fato. Mas vamos comparar com outras ciências, em primeiro lugar, né? Por exemplo, com a lei da gravitação universal, com a visão de mundo de Newton. Tá? Essa visão de mundo de Newton não foi construída por Newton, ele não chegou de manhã e falou, vou escrever uma nova teoria. Vocês sabem disso, quer dizer, você teve uma série de informações anteriores. Então, mais de um século antes, você teve Copérnico, né? Em que, numa busca de modificar, de simplificar os conceitos, de colocar de uma visão mais adequada, sob o ponto de vista da simplicidade do modelo, que é uma regra que a gente usa até hoje, né, do ponto de vista da ciência, que é você encontrar o mínimo de necessidade de explicações, né? E quanto mais simples for a sua explicação, se ela dá conta de responder, é mais provável que ela esteja certa, né? Então, nessa busca de se encontrar um modelo, né, para o clima, para o movimento do céu, etc., para se encontrar esse modelo, né, Copérnico desenvolveu uma série de modos, inclusive que já existia na época, mas um grande desenvolvimento dele, né, do ponto de vista experimental, de medir as distâncias Terra-Sol, em especial medir as distâncias dos planetas ao Sol, apesar da observação do seu nascer, do seu pôr, do Sol, etc., do nascer do planeta e das diferentes posições que o planeta poderia ter com relação à sua observação Terra-Sol, chama então de oposição, quadratura, etc. A partir disso, né, conseguiu montar um modelo mais simples a respeito da relação de quem vai estar no centro do sistema, né? Se é o Sol ou se vai ser a Terra. Pois Tycho Brahe, né, Copérnico, Johannes Kepler e Newton, acho que esses são os personagens mais importantes, né, dessa mudança da física naquela época. Então, não se fez uma mudança porque, eu acho que é assim. Não, foram dados, foram observação da natureza. Com Einstein também, não foi, né, Einstein não foi sozinho. Quer dizer,
observação do comportamento, da velocidade da luz, do comportamento da luz, das observações. Então, Poincaré, muitos físicos observaram para poder se ter, assim, uma nova física que não colocava por terra completamente a física anterior. Quer dizer, quando essas mudanças, às vezes, podem ser no cerne da ciência, como é o caso da teoria da relatividade e da física newtoniana. Mas dificilmente ela desmancha toda essa arquitetura. De modo geral, as discussões, quer dizer, a teoria da falseação, essas discussões, elas se dão na fronteira da ciência. Quer dizer, assim, não é restrita aos cientistas, às pessoas que têm formação, não é restrita. Mas é basicamente onde vai se dar, quer dizer, a pessoa precisa estudar os assuntos para poder tratar a respeito disso, né? O que a gente tem com relação à Covid-19, que o comportamento das pessoas, né, implica o quanto elas entendem, em especial, né, da transmissão dessa doença, né, da transmissão do vírus. Então, a gente tem um problema que mesmo que você não tivesse negacionistas, né, pessoas, quer dizer, o que é basicamente o negacionismo? Pessoas que negam a ciência e que têm suas próprias teorias, né, que dizem que o que os cientistas dizem não vale, alguns, inclusive, se valendo dessa questão de que a ciência não é uma verdade absoluta, né? Já vi, assim, pessoas dizendo isso. A ciência não é uma verdade absoluta, né? Por que a sua verdade é melhor do que a minha? A minha está baseada na Bíblia, a minha está baseada na observação, a minha... Então, uma série de... Né, estudo de caso, né? Apresenta um caso e esse caso, então, é verdade, né? Extrapolação de um caso para todo o universo, né? Quando, na verdade, você pode ter esse caso como um ponto fora da curva, né? Justamente a exceção. Então, esse é um problema da Covid-19, né? De conter a Covid-19, que é o não entendimento de como que funciona essa epidemia, a priori, quando estava na China, apesar de que na China foi o menor problema, né, até em termos da contenção, né, da epidemia na China, na Itália, enquanto ainda era epidemia, e depois na Europa, para os Estados Unidos, Brasil, etc., se transformou em pandemia. Então, a pandemia se dá quando você já está com a doença em todos os países, ou quase todos os países do globo, né? Esse pan tem a ver com o conjunto de países, né? Todos, né? Seria a tradução todo. Panamérico, né? Então, pan-americano, em todos os países da América, né? Seria essa a ideia. Então, o descrédito na ciência é um problema sério, tá? Não entende como a ciência coleta dados e como que modela, que é uma questão inerente à nossa disciplina. Então, de modo geral, as pessoas que têm descrédito não buscam respostas, né? Não colocam perguntas a serem respondidas. De modo geral, as pessoas têm uma visão e essa visão é cristalizada. Se existe uma evidência de que a sua visão pode estar errada, existe para elas um monte de evidências de que a sua visão está certa do mundo. Então, não existem perguntas, propriamente, né? Existe uma certeza de que o seu modelo mental está certo, mesmo que esse modelo mental não esteja de acordo com a ciência. Também é uma modelagem, né? Quer dizer, o próprio pensar é uma modelagem. Então,
Então, por isso, as pessoas não praticam as recomendações e alimentam. Então, esse é o grande problema da pandemia, né? Que as pessoas alimentam a pandemia porque não praticam as recomendações. Nós vamos discutir dentro do modelo essas recomendações. Então, durante muito tempo, vamos dizer assim, o grande medo, quando eu gosto de astronomia, né? Já dei diversas vezes o curso de Introdução à Astronomia, Introdução à Astrofísica, e a gente vendo a história da astronomia, a gente vê que, inicialmente, as pessoas tinham medo do que poderia vir dos céus, né? Via um cometa, aquilo era um presságio de mau augúrio, né? Bom, poderia... Era uma mensagem, né? Na verdade, não tinha medo propriamente do que poderia cair do céu, né? Mas tinham medo do que o céu poderia lhes dizer a respeito dos fatos que poderiam ocorrer na Terra. Com exceção, segundo o Asterix, né? Com exceção, né, dos gauleses que tinham medo que o céu lhe caísse sobre as cabeças. Mas era mais o significado, né, que a astrologia mostrava sobre o que poderia lhe cair como mau augúrio, né? Com a astronomia, com o avanço da astronomia e o entendimento de que nós temos asteroides próximos e que pode colidir algum com a Terra, aí o medo ficou muito mais em função, né, do que poderia mesmo cair, observando que as teorias, né, as hipóteses a respeito da extinção dos dinossauros, então aqui que Yucatán, né, aqui, mais ou menos nessa região, ou melhor, nessa região aqui, né, não na América Central, mas na América do Norte, né, no México, Península de Yucatán, então que um grande asteroide que caiu ali, que dizimou os dinossauros, então essa preocupação, né, também com como que a partir das radiações solares pode, né, fritar todos os satélites artificiais e criar uma situação extremamente desastrosa com relação às telecomunicações e à civilização. Então, eu penso assim que durante muito tempo o nosso medo foi muito maior de alguma coisa exterior do que propriamente interior, né? Mais ou menos em 1950 é que teve uma preocupação maior com o que está acontecendo com o planeta, né? Então, existe uma série de teorias de conspirações, né? Uma em especial é se os modelos funcionam. O planeta é uma esfera, né? A gente já falou sobre isso. E essa esfera é muito diferente de você ter um planeta plano. Planeta plano, nessas horas, seria vantagem, né? Quer dizer, no caso, tá? Você tem, né, essa parte aqui é a mesma dessa parte aqui, na verdade você está muito mais próximas, né, as regiões, né? E hoje os fluxos, né, de informação e de vírus, etc., muito maior, né? Então, se há queimadas na Amazônia, isso vai influir no clima, vai influenciar no clima no mundo inteiro, né? Se há um uso excessivo de petróleo nos Estados Unidos, de carvão na China, isso vai influenciar no mundo inteiro. Então, hoje, né, as chances, em primeiro lugar, as chances de que um fato ocorrido em qualquer ponto do planeta seja sentido por todo o planeta é muito grande.
E isso é o que ocorreu com relação, né, à Covid. Então, nós temos, são 7 bilhões de seres humanos, existem 6.500 espécies da classe mamíferos, mamália, né? Mais ou menos um quinto dessa espécie é da ordem Chiroptera, quer dizer, morcegos. Os morcegos estão, por exemplo, aí na universidade, no Instituto de Física, tem morcegos aí, né? E os morcegos, eles estão muito próximos dos seres humanos, em alguns locais mais, em outros lugares menos, né? Então, existe na África populações que comem morcego, né? Existe na Ásia esse contato mais próximo com animais silvestres. E essa ordem Chiroptera, esses morcegos, esse conjunto de espécies, muitos possuem dizer assim, contaminação própria, endêmica, né? Vírus, uma quantidade muito grande de vírus, que a princípio não nos afeta, né? Esses vírus de uma espécie é vírus de uma espécie, não é vírus de outra espécie, tá? Em especial, esses morcegos vivem, né? Essas 1.200 espécies de morcego, em especial, vivem longe das populações humanas. Mas o homem tem invadido os seus habitats. Então, essa invasão do habitat dessas espécies, não só os morcegos, mas onde tem uma grande quantidade, né? Os morcegos têm um estoque muito grande de espécies de coronavírus. Mas não só, os mamíferos possuem uma série de outros, não só, quer dizer, não apenas vírus, né? Vírus, bactérias, fungos, nematóides, são uma série de outros organismos que invadem, que são parasitas, né? E que alguns animais são hospedeiros, por exemplo, os morcegos são hospedeiros, e o homem pode ser hospedeiro. Tem alguns que já são próprios do homem, né? Então, são viroses, resfriados, né? Viroses, como é que é? Hepatite, vírus da AIDS. Tá? A maioria dos vírus, eles não são prejudiciais, não nos atacam, né? Mesmo aqueles que, vamos dizer assim, existem muitos vírus que avançam na evolução a ponto de não matar o hospedeiro, né? Eu acho que esse é o sonho de consumo de todo vírus, não matar o hospedeiro. E se ele mata o hospedeiro, ele morre junto, né? Então, o melhor é estar vivendo. Então, a evolução não tem um projeto, né? Mas é um modelo matemático, é fácil de explicar isso, né? Que é óbvio que quando nas mutações dessas espécies, né, de vírus, quando o hospedeiro não morre, ela sobrevive mais. E, né, então, as mutações que vão sobreviver são justamente essas que não matam os hospedeiros. Mas isso é uma evolução. A princípio, é muito provável que os vírus sejam letais, né? Porque a gente não tem proteção com relação a isso. Então, o grande problema com relação às pandemias, e segundo, né, os pesquisadores, nós vamos ter outras. Tem até um filme muito interessante, eu acho que o nome do filme é Pandemia, que conta, o filme já deve ter uns 10 anos, que conta exatamente isso que a gente está vivendo, exatamente. Só que o filme acaba com
a vacina, né? E nós ainda vai ter que vencer muitos obstáculos mesmo depois do desenvolvimento da vacina. Bom, então, aconteceu o que se chama de transbordo. Então, você tem aqui o morcego tem o vírus, e esse vírus, então, transborda. Ele consegue fazer uma mutação, e normalmente essa mutação se dá por alguns caminhos, não necessariamente já vai direto do morcego para o homem, então se faz por alguns caminhos. Então, um outro mamífero que tem geneticamente essa capacidade de receber do morcego e transmitir para o homem, né? Tem que ter essas proximidades entre as espécies. Então, há um transbordo e um homem, né, um ser humano, passa a ser infectado por esse vírus. Quer dizer, esse vírus consegue ter a capacidade de penetrar numa célula humana, que o vírus só é vivo quando está dentro de uma célula. Não a definição, mas as características de vida hoje, né, é de que é preciso ter célula para ter vida. Não existe definição de vida, né? Mas um dos aspectos ao se pensar na vida, a vida existe com célula. Então, o vírus é vivo quando ele está dentro da célula. Então, esse vírus ele consegue penetrar na célula e consegue ordenar ao material genético da célula humana que replique o seu material genético e também que faça, né, as cápsulas, né, de proteína, para que ele possa, depois, essa célula se rompe e vai espalhando, né, esses vírus. Então, essa espécie, então, de coronavírus, né, conseguiu infectar as células do sistema respiratório humano. Quer dizer, o vírus não invade todas as células. São células específicas. Cada vírus consegue a chave para infectar células específicas. Ele precisa se ligar na parede, na membrana celular, parede vegetal, né? Na membrana celular, e a partir dessa conexão na parede celular, ele consegue abrir, a membrana celular consegue abrir e injetar seu material genético. Então, a primeira característica, né, aqui duas características importantes, né, de uma pandemia, que precisa ser levada em consideração, é de que o vírus já existe e de que, né, as populações humanas é que foram de encontro a esses vírus. Tá? Isso aí é uma característica do que acontece de modo geral, né? Por exemplo, no encontro, né, dos homens, dos europeus com os nativos da América, que muitas doenças foram contaminados por muitas doenças, no caso não foram os as populações nativas americanas que foram de encontro a essas doenças, né? Vírus, bactérias, etc. Né? Foram os europeus que vieram. Mas é semelhante isso. Dizimaram grande quantidade, né? Populações na América, tanto na América do Sul como na América do Norte, foram dizimadas nesse contato entre as populações que estavam contaminadas com as que não estavam. Então, essas populações que não estavam contaminadas são vulneráveis, são suscetíveis, porque não possuem defesas. Então, há uma infecção aqui, aí o vírus está, né, infeccionou. Então, esse aqui está infectado, daqui para frente a infecção vai se dar a partir, né, da disseminação do vírus a partir dos próprios humanos, né? Então, apareceu aqui em Wuhan, né, na China,
um artigo da The Lancet, de 24 de janeiro do ano passado, né, de especialistas chineses, documenta o primeiro paciente em 12/12 de 2019, quer dizer, domingo agora fez 2 anos, posteriormente reconheceu um paciente em 1/12 de 2019. Existem estudos que tentam mapear, a partir de material que pode ser encontrado em esgotos, né, tentam mapear esse gene, e existem estudos que indicam a probabilidade de já anteriormente, inclusive em Santa Catarina, né, encontrar um material semelhante, existe essa possibilidade, né, em várias partes do mundo, nos Estados Unidos, indicando que talvez, né, esse vírus tenha sido um pouco anterior ainda, mas tem aproximadamente 2 anos. Né? Então, em 31/12, né, a OMS recebeu o alerta dessa pneumonia de etiologia desconhecida, quer dizer, de origem desconhecida, em Wuhan, na China. Isso daqui, no dia 15 de maio, já se tinha 4 milhões de casos confirmados. Então, você tem aqui 5 meses. Não. 5 meses, né? De dezembro até janeiro, deu 5 meses. Estamos no mês 15 de maio, 4 meses e meio desde o início do ano, mas já de 12 dá exatamente 5 meses. Então, você veja aqui, né? Os Estados Unidos tem grande área, né? Abrangência em grande área, mas poucos casos, tá? Que é o azul mais claro, significa poucos casos, né? Dia 15 de maio. No Brasil, poucos casos. Na União Soviética, uma área pequena e poucos casos, no dia 15 de maio. Tá? Europa e África, em especial, né? Até a China, poucos casos, Europa e África. E aqui, Índia, né? Essa parte da Ásia aqui, Japão, tal, tem um número maior de casos, né? Estava contaminando essa parte mais aqui, a América Central. Só que a epidemia evoluiu de modo diferente. Então, mesmo na África, você tem um número de casos menores confirmados. Pode ser, esse é o dia de hoje, né? Peguei hoje de manhã. Então, você vai ter, né, mais do que 5 milhões de casos na União Soviética, no Brasil, Estados Unidos, na Índia, aqui na Europa, muitos países da Europa. Aí você vai ter um número de mais de 500 mil até 5 milhões, né? Em outros países da Europa, aqui mais no leste europeu, Canadá, aqui no Peru, Bolívia, né? Chile. Aí vai diminuindo, né, os números do caso, mas a gente pode ver que, ainda na Europa, você tinha um número grande, tem um grande número de casos, várias ondas, etc., mas essas populações muito de grandes extensões de terra, Estados Unidos, Brasil, né, União Soviética, Índia, então, países muito populosos, grande extensão de terra, é onde se deu, então, a maior, com exceção da China, que teve um controle muito grande, a Austrália teve um controle grande. Né? Aqui, grande, né? Groenlândia, grande, muito pouco habitado. Tá? Então, você teve uma maior contaminação. Tá? Então, a epidemia se alastrou, né? Isso aqui é casos totais, né? Não são casos confirmados, mas mostrando, em especial Brasil e Estados Unidos, como foi relaxado, vamos dizer assim, né? Os cuidados com relação à pandemia. O que fez, né, com que esse vírus fosse, se tivesse tão rápido, né? Foi agora, lógico,
voltando aqui, né? Dizer, o que você tinha em 4 meses e meio atingiu Estados Unidos, Brasil, Rússia, mas a Europa, né? O que fez com que ele atingisse tão rapidamente a Europa, né? E conseguiu atingir o mundo inteiro. Então, transportes aéreos. Esse foi o principal veículo, no caso, não estou falando da questão da epidemia, né? Porque o homem é o veículo da pandemia aqui. Passa de pessoa para pessoa, né? Não existe um vetor, né? Essa pandemia não existe um vetor, diferente que, por exemplo, de algumas que tem lá o mosquito, né? Um determinado mosquito que é vetor de uma doença, né? A dengue, por exemplo, né? A Aedes aegypti. Então, esse não, é o próprio homem, né? Não possui vetor. Mas, em termos de transporte, são os meios de transporte que fizeram com que essa pandemia se alastrasse tão rápido, né? Ou atingisse essa situação de pandemia. Então, aqui, né, chegou um infectado no Brasil e no dia 26 de fevereiro, o Ministério da Saúde confirma o primeiro caso de Covid-19, um paciente de São Paulo. Então, né, houve essa... chegou uma pessoa contaminada, né? Se andou pela população sem muita preocupação, teve contato, infectou, né, outra pessoa, e então aqui nós vamos marcar com azulzinho saudável, em amarelo infectado, e aí foram. Então, esse primeiro aqui, quando há uma infecção no local, é chamado de infecção comunitária. Então, esse é o grande problema aqui. Quando estão vindo pessoas de fora, é um tipo de contaminação. Quando, né, quer dizer, ela não é exponencial. A infecção não é exponencial, não é? Tem um que contamina 2, esses 2, cada um contamina 2, então você tem 4. Esses 4 contaminam 2, então você tem 8, né? Aí depois, esses 8, cada um contamina 2, 16, 32, 64, 128, aí vai, né? Potência de 2, no caso, se esse de cada um contamina outros 2, o nome disso é o R0, né? Isso é a quantidade que cada um consegue contaminar outros 2. Então, essa contaminação comunitária, tá, se deu logo depois, né? Não houve muito tempo para contaminação comunitária. E depois de um tempo, e aí demora de 15 dias, um mês, tem pessoas, né, que levaram meses, 10 meses até, para passar de infectado para recuperado, né? Então, antes de entrar no modelo propriamente, eu vou tratar algumas coisas do modelo dinâmico, né, disso. Eu vou tratar de algumas coisas que depois vão servir de ingredientes para o modelo. Então, antes de fazer isso, quero saber se algum de vocês tem alguma pergunta, alguma observação, alguma coisa que queira contribuir. Professor, Oi. ontem na Netflix passou um filme chamado Contágio, que é a mesma descrição que o professor está falando. Morcego, o ser humano, Ásia, enfim, né, na China, certo, e o mundo todo. Da mesma maneira que o senhor está apresentando, passou o filme ontem. Então, quem que é o artista principal? Você lembra? Ou você sabe o nome? Professor, é o artista que fez Perdido em Marte, acho que é o Matt Damon, acho que é isso. Pode ser. Pode ser, acho que sim. É de 2011 o filme. Exatamente muito isso. Eu acho que é esse mesmo.
esse que eu falei, que ele faz exatamente, só que o filme termina basicamente quando acha uma vacina, né? E o nosso filme ainda não terminou com a vacina, né? Eu agora, na segunda-feira, tomei a terceira dose. E nós vamos ter aí vamos ter que aprender mais sobre esse mecanismo, né? Tanto de transbordo do vírus. Ele mostra, eu acho que no final, se é o mesmo filme que eu estou pensando, que eu assisti, que eu achei fantástico, parece que o cara fez um documentário, né? No final ele mostra uma máquina, né? um trator derrubando árvores, é esse? O professor, não é esse mesmo. Eu comecei a assistir esse filme, eu não cheguei até o final, só metade. Mas o início é idêntico a essa apresentação do senhor. O que aconteceu, né, no mundo todo, é idêntico. Exato. Né? E tem um negacionista, né? Também, que anda vai nos jornais, tudo isso, né? Tem também essa semelhança, é o mesmo filme que eu assisti. Isso mesmo, tem um rapaz que é jornalista, isso mesmo. Eu esqueci o nome do ator, mas é isso mesmo. Mais alguém assistiu já esse filme, Contágio? Pensei que era Pandemia, não, mas é Contágio. Não, mas já ouvi falar bastante, inclusive tem que assistir. Tem na Netflix, né? Tem, acho que tem, acho que tem ainda. Né? Acho que tem ainda. Assistam, tá? Mostra. Né? As preocupações hoje, né, é de que a gente tenha que conviver não apenas com a Covid-19, mas tem que conviver com a possibilidade de outros transbordos, né? Okay? E como isso afeta o sistema de saúde, tanto que agora, né, por exemplo, a influenza, né, que é a gripe espanhola, né, a influenza, o perigo de retornar, né, essas outras doenças, devido ao isolamento, medo de tomar vacina. Inclusive está tendo surto, né, de gripe. Isso, no Rio de Janeiro. Eu vi que aquela em criança também, mão, pé e boca, né? Não sei eu não sei se essa tem vacina, essas coisas, mas tendo surto de outras doenças também. Bom, proteção contra a Covid, lavar as mãos. Isso é meio assim, questionável. As pessoas questionam, mas será mesmo que lavar as mãos? Você pode comer, porque se cair na comida não vai ter muito problema. Embalagem não tem problema. Então, teve um momento que teve muita preocupação. Então, se pegava a embalagem, se deixava ao sol, né, para que a radiação solar fosse esterilizante. Bom, existe uma coisa importante que é para se dizer que uma das vitórias da ciência foi descobrir que lavar a mão era, e isso se deu na época de Pasteur, né, ao se descobrir os germes, de que lavar as mãos era uma forma de proteção contra contágios. Tá? Então, essa é uma questão importante. Existe um relato de que Nostradamus, que conviveu, era um médico e conviveu com populações que tinham hanseníase, peste bubônica, né? E que ele não se contaminou porque o seu tipo de higiene era muito grande, quer dizer, uma pessoa que tinha uma higiene muito grande, né? Sem entrar na questão das suas profecias. Né? É um outro relato, o relato dele como médico, né? É de que era uma pessoa que tinha a forma como ele lidava com os pacientes e com o seu corpo evitava o contágio, né? Então, isso é uma das características, né, com relação à proteção à Covid,
lavar a mão evita de que o vírus possa estar sobrevivendo em uma gotícula qualquer que tenha na mão, né? Um contato. Então, se o vírus estiver, por exemplo, eu estou falando aqui, estou soltando, né? Estou perspirando e estou soltando, então, aerosol. Mas não só aerosol, né? Eu também, ao falar, pequenas gotas vão caindo sobre a superfície e podem cair na mão. E a pessoa pode passar a mão na boca e também, né? Se tiver água, o vírus vai ter possibilidade de sobreviver ali, naquela gota. Se ele consegue sobreviver, né, numa gotícula de aerosol, ele consegue sobreviver numa gota maior. E aí, contato numa mão, aí passa a mão nos olhos, põe a mão na boca. As pessoas têm esses costumes, né? Então, a proteção contra a Covid de lavar a mão é uma proteção efetiva. Usar máscaras é um vírus respiratório e, em especial, né, no falar, no espirrar, etc., tem uma grande quantidade de gotículas no ar, né? Na perspiração, também nessas gotas maiores que se dispersam e vão se tornando menores e vão, então, formando um aerosol. Né? Então, não tocar no rosto, né? Evitar aglomeração. A gente vai classificar essas técnicas de evitar em duas categorias. Técnicas de evitar contágio do ponto de vista da interação social, da proximidade que vai estar uma pessoa com relação à outra, e da probabilidade de contágio, que é individualmente, se eu estou num ambiente que tem contaminação, o quanto eu estou propenso a contrair aquela doença. Então, evitar aglomeração é uma técnica de evitar contágio que está relacionada à interação social, tá? Distanciamento em filas, não está tão aglomerado, mas o distanciamento entre as pessoas ser pequeno, né? Proximidade, tá? Então, evitar, se distanciar na fila, evitar aglomeração, ficar em casa, são técnicas que reduzem a interação social e, portanto, diminui, né? São técnicas de evitar o contágio. Usar máscara, lavar as mãos, não tocar no rosto, são técnicas que diminuem a probabilidade de contágio. Perceberam uma diferença? Eu vou tratar depois isso com índices diferentes, com números diferentes. Procurar avaliar isso, distintamente procurar avaliar e colocar isso com números diferentes no meu modelo. Tá? Então, por que evitar a interação social, distanciamento, aglomeração e na fila? Eu fiz aqui um modelo de dispersão, tá? Então, peguei aqui uma régua, fiz esses distanciamentos, tá? Vou mostrar aqui como é que eu construí, então, esse modelo. Tá? Coloquei um ponto aqui, peguei a régua, coloquei esqueci o nome, né? Essa bombinha ali, tá? Então, aqui a distância de 3 centímetros, vou fazer agora com uma distância de 6 centímetros, eu estou dobrando as distâncias, ok? Que coloco aqui com 9, tá? Centímetros, depois com 12 centímetros. A gente vai obter aqui um resultado já conhecido, a gente já fez isso esse resultado a gente já apresentou para vocês na física ambiental, que é o espalhamento com relação à distância, quando a gente falou da radiação solar. Tá? Então, eu tenho isso aqui, olha, essas
Isso aqui são o quanto atingiu, né, esse espessor ali. Tá? Então, por uma distância de 3 centímetros, 6 centímetros, eu medi os raios aqui, 2,1, 4, 5,8, 7,3, quase, né, multiplicado, né, aqui para 3, 2, para 6, 4, para 9, 6, para 12, 8, quase isso, né, que eu obtive. Então, aqui o diâmetro, aqui o raio, tá? E aqui, o quanto que eu teria em função da superfície esférica, quanto que eu teria de vírus. Tá? Qual que seria a carga viral, tá? Em número de milhões de vírus por centímetro quadrado nessas superfícies aqui, por exemplo, estou aqui central, né, uma pessoa no centro de uma determinada área, um local que eu estou querendo examinar, aí essa pessoa está falando ali. Então, se a carga viral dela for a 3 metros, 11,6 megavírus por centímetro quadrado, depois eu explicar como que esse número é verossímil, se eu dobrar a 4 metros, vai cair para 1,6 megavírus por centímetro quadrado. A 5,8, 0,5. A 7,3, 0,3 vírus. Então, eu estou pensando o seguinte, que ela está mantendo a pessoa continua ali falando, respirando, etc. Vai ter um ambiente permanente de 11,6 milhões de vírus por centímetro quadrado naquela área, em que ela tem 2 metros, e vai ter a princípio, né, vai ter uma constância também de 0,3 milhões, então 300 mil vírus por centímetro quadrado. Então, veja, isso daqui caiu 50 a 5%, tá? De uma situação... Não, menos do que isso, tá? 4%, né? De 3 metros para 12 metros. Então, a distância é uma coisa fundamental, porque colocando isso aqui num gráfico, tá? Em que você tem essas gotas, essas gotículas, né? Tá? Aqui, simplesmente eu fiz o gráfico, coloquei valores e usei essa relação de que a área cai com R quadrado, que é o que a gente observa aqui, né? Como que quantidade de vírus, então, que vai estar caindo, que vai estar sendo disperso. Então, a área, assim, o raio, né, está aumentando linearmente. O número de gotas e o número de, portanto, a quantidade de vírus cai exponencialmente com o aumento linear da distância. Tá? Então, a distância é a coisa fundamental, no final das contas. Tá? Fala assim, professor, mas se tiver contaminação de um vírus que eu entro em contato, já vou estar contaminado? Não, não é isso. Não é dessa forma que funciona. Tá? Então, está aqui a carga viral diminuindo, né? Certo? Quer dizer, menor de que 1/16 megavírus. Se eu tiver 1 megavírus aqui, né, se a minha carga viral for, né, uma contagem, 1 milhão de vírus, se tiver 1 milhão de vírus a 1 metro, vai estar 1/16 a 4 metros. Tá? Então, porque a área reduz com R quadrado, né? Se a gente olhar aqui, isso é um espirro, isso aqui é foto de um espirro mesmo, tá?
Então, as pessoas espirram porque o corpo sente algum objeto estranho, né? Algum incômodo, e é um cone. O espirro é um cone. Tá? Então, as pessoas espirram, as pessoas falam, e então é um cone que se forma e vai diminuindo. Então, quanto mais distante eu tiver, melhor, né? Nas aglomerações, essa distância diminui. Então, imagina, eu tenho uma pessoa aqui, né? Essa daqui, ó, tá? Então, essa daqui está próxima dessa, infectada em amarelo. Vamos dizer assim, tem uma esfera numa grande contaminação de probabilidade de contágio, portanto, em torno dessa pessoa, porque tem uma carga viral alta. Depois a gente vai ver qual que é a carga viral. Mas não é um vírus que vai determinar, é uma carga em torno de 5 mil vírus que vai determinar que se tem a doença. Então, se esse daqui está próximo, né, está na margem aqui, mas ele já tem probabilidade de contágio. Esse daqui tem 2 próximos. Então, dobrou a carga viral, porque tem 2 fontes ali. Né? Esse aqui está mais próximo do que esse que estava aqui. Né? Então, aumentou também o contágio. Então, a probabilidade de contágio cai exponencialmente com a distância das fontes. Tá? A probabilidade de contágio aumenta linearmente com o número de pessoas. Quanto mais pessoas, maior a probabilidade de contágio. Quanto mais próximo, quanto mais pessoas, maior linearmente a probabilidade de contágio. Quanto mais próximo, maior exponencialmente a probabilidade de contágio. Então, proximidade, o contágio, a probabilidade aumenta exponencial, e número de pessoas, a probabilidade aumenta linearmente. O grande problema das aglomerações é que isso acontece das 2 formas, né? Eu tenho, nas aglomerações, há tanto aumento do número de pessoas, e, portanto, a probabilidade de estar próximo de 1 é grande, ou de 2, né? E as pessoas estão muito próximas, então aumenta exponencialmente a probabilidade de contágio. Então, o isolamento social, quer dizer, o distanciamento, aqui no caso está representado, né? Mais do que tudo, o distanciamento faz com que eu esteja longe. Lógico que aqui eu representei como se tivesse um fim ali, não, continua havendo, né? Mas se eu estou, sei lá, 10 metros das pessoas, quanto que é a quantidade de vírus? É muito baixa, né? Que a área cai com R², então 1/100 do que estaria a 1 metro. A 10 metros tem 1% do que tem a 1 metro, aproximadamente isso, ou menor do que isso. Essa pessoa passou ali e foi embora, aquilo ainda está diminuindo. Se eu isolo, então as barreiras físicas, isolo, não vai entrar nessas paredes, vidros, etc. Tá? Bom, o que é aerosol? Então, aerosol, se eu tenho a característica do tamanho da gota que caracteriza um aerosol. Então, uma gotícula maior do que 5 micra, quer dizer, 5 milésimos do metro, maior é uma gotícula. O aerosol é menor do que 5 micra. Tá? A distância percorrida a partir da fonte de gotículas é até 1 metro. Dos aerosóis, são vários metros. E os aerosóis, eles se sustentam horas. Né? O tempo de permanência no ar são horas. As gotículas, o tempo de permanência no ar são segundos. Como é que isso funciona? Eu tenho uma molécula de ar aqui que está agitada. Okay?
Então, por que, apesar da força gravitacional, toda a atmosfera não vai ao chão? Pensando, tem massa, força gravitacional, toda a atmosfera deveria cair, tá, sobre a superfície da Terra. Você tem 1,2 kg de ar por metro cúbico. Então, tem uma força de aproximadamente 12 newtons. O que tem 1 metro cúbico de ar é o peso de 1 quilo de açúcar, por exemplo, né? 1 quilo. Pensa em alguma coisa, 1 quilo, um pacote de 1 quilo. Por que todo esse ar, então? Por que o pacote de açúcar, se a gente soltar, ele vai ao chão, ele cai em direção à Terra, mas o ar não? Porque as partículas de ar, elas têm energia cinética, tá? É como, por exemplo, se eu pego um pêndulo aqui, solto uma massa, segura aqui, solta a massa, ela não vai parar aqui, ela vai subir de novo, porque tem energia cinética, né? Ok? Então, como as partículas de ar têm energia cinética, se eu pegar uma bola, soltar, ela cai direto, mas se eu pegar uma bola e atirar lateralmente, ela vai continuar, né, em linha reta. Se eu atiro para cima, ela vai subir, depois vai descer. Então, como essas partículas de ar têm energia cinética, devido à temperatura, né, devido a essa radiação que ela absorve, então tem agitação, tem energia interna dessa massa de ar, elas se sustentam. Né? Toda a atmosfera se sustenta nesse sentido, devido a essa, como um gás. Né? Então vai ter a propriedade do gás, que é ficar preenchendo esse espaço devido à energia cinética. Quando eu esfrio, vai tender esse ar a descer mais. Né? Então o ar frio desce, o ar quente acende mais devido às pressões, etc. Bom, a gotícula, os aerosóis, essas gotas muito pequenas, menores que 5 micras, elas vão, devido à própria tensão superficial da água, né? Essas pontes de hidrogênio, etc., elas vão se ligar com esses, por exemplo, núcleos de condensação, com o que tem no ar, e também com o próprio ar, se sustenta, né, no próprio ar, nas próprias moléculas de ar. Então, a molécula de ar bate nela, colide, e acende, desce. Então, elas ficam sendo sustentadas pelo próprio movimento. Então, elas vão, o que a gente chama de movimento browniano, né? Elas vão ter um movimento browniano na suspensão que elas têm no fluido ar. Estou vendo que vocês puseram 2 mensagens, eu não estou conseguindo ver. Vou ver lá a mensagem aqui. Deixa eu ver aqui. No WhatsApp é sobre o filme, professor, que o Marcelo mandou. Ok. Filme, Contágio. Tá. Legal. Tá? Então, por isso que essas gotículas, elas se sustentam. Quer dizer, como se tivesse uma bolinha pequena e que você está batendo para ela ficar no ar. Então, quem está batendo nela? As moléculas de ar, que estão agitadas devido à temperatura. Quanto maior a temperatura, mais elas ficam agitadas. E elas estão lá, batendo nessas moléculas, nessas gotículas de aerosol. Então, por isso que elas se sustentam várias horas. Né? Quando ela vai cair, uma molécula bate no outro lado, bate. Durante várias horas vai estar, né, vai permanecer no ar, essas gotículas. E essas gotículas muito pequenas de aerosol, que ao respirar a gente solta, ao falar se espalha também no ar, uma pessoa contaminada vai ter vírus ali, nessas gotículas. Vão ter vírus de todo tipo, né, que possa ter de contaminação. Então, cada expiração do doente pode não liberar muitos vírus, mas se você estiver ao lado de alguém infectado, compartilhando o mesmo espaço aéreo, por 45 minutos, você inalará vírus suficientes para causar infecção, né? Afirmou a Nature. Então, aqui na revista Galileu, eu peguei essa informação de abril, né? Essa notícia aqui. Então, 45 minutos, talvez tenha mudado, não acompanhei, talvez tenha que fazer uma nova pesquisa. Façam também, eu seria nesse sentido. Tá?
45 minutos do lado de uma pessoa contaminada, está soltando aerosol e vai ter vírus suficiente para uma contaminação. Outra informação, né? O coronavírus pode circular no ar. Então, nessa revista médica americana, o coronavírus pode sobreviver por 3 horas na forma de aerosol. E nessas gotículas de água, o coronavírus vai ficar vivo por 3 horas. Vivo. Diz assim, não... como que é o termo? Bom, não desativado, melhor. Acho que é esse termo. Se não for, mas é esse sentido, né? As suas cadeias vão romper depois de 3 horas, de modo que ele vai ficar desativado. Tá? Aqui é a pantera cor-de-rosa. Bom, para nós não é o cheiro de alho, mas é o vírus, né? No ar se sustenta e pronto. Né? E você tem a difusão molecular em gases e a difusão via vórtices, mas na verdade a via vórtices aqui, os vórtices, significa que você está em ambiente aberto e isso leva longe, né? Isso é bom. O problema mais é a difusão molecular de ambientes fechados, né? Então, você tem aqui, vai aumentando essa área que o vírus, mas você tem difusão molecular. Então, um infectado vai levar a outra pessoa infectada, né, devido à difusão molecular. Tá? E devido à difusão molecular é que essa queda é exponencial. Tá? Então, vai levar dessa forma. Bom, a carga viral. Então, a carga viral é acumulativa em ambiente restrito. Então, se eu tenho, vamos supor assim, se em 15 minutos, tá? Existe a probabilidade, ou melhor, pegando aqui, se uma pessoa infectada ao lado, próximo, em 45 minutos, a pessoa vai ser infectada, tem a chance de ser infectada, aqui estamos falando do limite, né? Tem a chance de ser infectada, existe uma probabilidade de infecção. Então, em 30 minutos isso dobra. Opa, isso vai a 2/3, né? De 45 vai a 2/3. Em 15 minutos vai 1/3. Então, a chance é muito pequena, né? Em 15 minutos, é pequena em 15 minutos, de uma pessoa ao lado, próximo, né? Em 15 minutos, 2 pessoas, em 15 minutos, 3 pessoas. Então, veja como a aglomeração, né? Ela soma, e o tempo também. Tá? Então, se a pessoa está... aqui eu fiz cálculo errado, né? Aqui é 3, né? Bom, deixa aqui, 3, tá? Opções do ponteiro, caneta, né? 3. Certo? Aqui soma 1/3 quando desce aqui, né? Tá errado aqui. Soma 1. Aqui tem algo errado, né? 15 minutos vai para 2/3, 1/3. O número de pessoas multiplica pelo número de pessoas. Tempo multiplica pelo tempo. Então, 1/3, 2/3, 1. Né? Que multiplica por 2. Então, aqui é 6/3, não é soma, aqui multiplica, né? Pelo número de pessoas. E aqui, então, multiplica pelo tempo. Aqui é 3/3, né? E aqui 3. Né? Multiplica 1, 2.
2, agora está certo. Eu não tinha nem percebido que estava errado aqui. E 2. Então, 1/3, 2/3, 1. Então, é igual. É a mesma coisa. Eu estar... Vamos aqui. É semelhante eu estar 15 minutos com 3 pessoas ou 45 minutos com uma pessoa. Tá? Vai dar essa semelhança. Então, tempo. Então, o que aumenta a carga viral? Tempo no ambiente, aglomeração, tá? E proximidade, né? Tempo e aglomeração aumenta linearmente, proximidade exponencialmente, né? Em ambiente fechado. Usar máscara. Então, usar máscara, né, a probabilidade de contágio diminui muito por usar máscara. Por quê? Essa aqui é uma máscara de pano. Tirei uma fotografia. Aqui a malha da máscara de pano, né, os fios. Então, essas distâncias aqui e essas distâncias. Tirei a foto das gotículas. Fiz aqui, né? Tá? Então, aqui, essas gotas, caso na máscara de pano, o mais interessante, né, com relação à máscara de pano é quem usa a máscara de pano evita a contaminação dos outros. Evita fortemente a contaminação de outras pessoas. Evita pouco a contaminação de si mesmo. Então, eu preciso de máscaras porque a máscara de pano, tá? Ela tem, vamos dizer assim, 5 micra é o tamanho das gotículas, né? A máscara de pano, o tamanho dos vãos entre as fibras está na ordem de 500 micra, tá? Pode chegar até meio milímetro, né? Para fazer essas medidas aqui. As máscaras de pano normal. Então, existe, né? Você consegue ver, inclusive, esses vãos entre a malha, né? Os fios. As gotículas é que estão na ordem. Então, se aqui nessa direção, né, que a menor está em torno de 100 micra, na máscara de pano, né, as gotículas estão na ordem de 200 micra. Então, é possível conter as gotas. Quer dizer, a pessoa vai falar, vai evitar essa dispersão. Se a pessoa espirrar na máscara, vai evitar essa dispersão de gotículas, né, maiores com relação à máscara de pano. Tá? Por exemplo, eu peguei aqui essa máscara de pano e joguei bastante, uma grande quantidade aqui de água. Você veja que do outro lado a máscara ficou molhada, né? Se eu encosto a máscara, o papel fica molhado. Se eu não encosto a máscara e jogo água de um lado, o papel não fica molhado. Quer dizer, a máscara segura bem água, né? Ok? Então, o uso da máscara, ela diminui, né? Com máscara essa distância, com o uso da máscara, ela diminui essa área de contágio. Tá? Então, se você tem uma máscara N95, o que significa? Essa máscara N95 significa que 95%, né, das partículas, inclusive essas partículas do tamanho de micra, do aerosol, né, em torno de 5 micra, elas ficam contidas na máscara. Tá? Então, essa distância, né, entre na estrutura, né, no tecido dessa N95, ela vai, né, diminuir bastante
a probabilidade de passar o aerosol. A questão central aqui é o aerosol. Não é o tamanho do vírus, mas o tamanho das partículas que estão suspensas no ar do aerosol. Tá? Então, sem máscara, com máscara é uma distância. Né? Sem máscara, eu tenho que me distanciar ainda mais das pessoas sem máscaras, porque vai estar produzindo partículas, um número maior de partículas, e inclusive partículas maiores, que depois vão se transformar em aerosol. Então, bom é manter-se bem longe de pessoas sem máscara, né? Manter-se o mais longe possível. Então, o modelo epidemiológico que está em uso, que responde, que dá resultados, é chamado de modelo epidemiológico de compartimentos. Então, eu tenho compartimentos. Esses compartimentos não são compartimentos físicos, são compartimentos lógicos. Então, eu tenho o compartimento ou o nível, ou o estoque de suscetíveis, o compartimento nível estoque de infectados e o compartimento nível estoque de recuperados, e pode ter também os de óbitos. Né? O suscetível precisa haver que haja pelo menos um infectado para que esse modelo se desenvolva. Então, o compartimento suscetível é, de modo geral, toda a população. Se eu estiver tratando do Brasil, 230 milhões. Se eu estiver tratando de uma cidade como Cuiabá, 1,2 milhão, eu acho que é mais ou menos isso, né? Então, um bairro vai ter a população do bairro, uma instituição, uma casa, por exemplo, com idosos, coisas assim, tem aquela população. Então, esse suscetível, então, é uma população. Esse modelo epidemiológico, no caso, né, uma população de pessoas, de humanos, mas poderia ser epidemia em animais, né, em plantas. Eu tenho que ter um infectado, que esse infectado vai infectar outros, os suscetíveis. Né? Então, esse daqui, na hora que passa a ser suscetível, ele sai do compartimento de suscetíveis e passa ao compartimento de infectados. Então, há um fluxo. Então, as estruturas do modelo, já apresentamos duas aqui, que é o estoque e o fluxo. Outro pode, né? Então, quando saiu de S e entrou em I, eu tenho uma variação de S, que é o quanto que tinha nesse final, né, depois do fluxo, quanto que tinha em S, quanto que tem em S, então é chamado de S2, S no instante 2, menos o que tinha antes, que é o S1. Né? Então, S no instante 1, no instante anterior. Poderia ser S1 menos S0, tanto faz. Aqui a anotação. O que é importante é que houve uma variação, né, do que tem, a variação, o fluxo que houve aqui é o quanto variou nos suscetíveis. Né? E um outro foi infectado, então passa, na hora que ele é infectado, ele flui, ele, né, tem uma taxa aqui, né, um fluxo, que vai ampliar aqui o número de infectados e diminuir o número de suscetíveis. Então, infectar outro e assim por diante. E um infectado, depois de um tempo médio, que pode ser calculado, isso é um dado do problema, ele vai se recuperar. Ao se recuperar, ele muda de compartimento, né? Muda de estoque, vai para um outro compartimento de estoque, compartimento dos recuperados. Esse é chamado modelo CIR, existem modelos mais complexos, mas esse modelo dá conta, né, de toda a dinâmica da infecção. Então, esse modelo é de Kermack e McKendrick, né, A Contribution to Mathematical Theory of Epidemics, tá? Publicado em 1927. É um modelo bastante antigo, mas ainda bastante funcional. Tem esses fluxos
E esse fluxo, então, vai ser, o ΔS vai ser um fluxo negativo, porque está diminuindo a quantidade, né, a população, está diminuindo a população de S. Esse ΔS, ele é proporcional ao número de infectados. Essa constante de proporcionalidade, então, é o coeficiente de infecção, né? É beta, o parâmetro beta, e é negativo, porque está saindo, tá? Então, se eu tenho uma pessoa suscetível e um infectado, a probabilidade desse suscetível ser infectado vale beta. O ΔS é proporcional ao I, tá? Então, se eu tenho 2 infectados e esse suscetível está ali passeando entre esses infectados, né, não está isolado, então eu tenho o dobro de probabilidade desse suscetível se infectar. Eu tenho o dobro de probabilidade desse suscetível se infectar. Então, o ΔS é a probabilidade de um se infectar, quando eu tenho só um suscetível e só um infectado, vezes o número de infectados. Então, se eu aumento o número de infectados, tenho 4, então agora eu tenho 4 vezes a probabilidade desse um se infectar, porque a cada um, né, vai ter uma produção, vamos dizer assim, de vírus, né, uma carga viral, que é acumulativa, e então aumenta a carga viral, dobra a carga viral, dobra a probabilidade da pessoa se infectar. É linear, né, essa acumulativa ou linear, e linear, melhor falando, acumulativa e linear, é aditiva, essa probabilidade, então, desse se infectar com relação ao número de infectados. E também é proporcional ao número de suscetíveis. Então, se esse daqui tem uma probabilidade de se infectar, quando esse outro também circula entre a população, ele também tem a probabilidade de se infectar. Então, se eu tenho que, vamos supor assim, se um tem uma probabilidade de 10%, se eu tiver 10 pessoas circulando, a probabilidade de que um se infecte, né, seja infectado, é praticamente 100%. Eu tenho uma probabilidade de 10% de um se infectar. Mas eu tenho 10. Então, um tem 10%, outro tem 10%, outro tem 10%, mas no total, a probabilidade de que um desses se infecte é 100%. Quer dizer, multiplica, né, pelo número de suscetíveis. Então, isso daqui é chamado de modelo de massa. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, na química, não é? Quando eu tenho dois reagentes, né? E eu tenho então, qual que é a velocidade da reação? É V. Um mol de um reagente, um mol de outro reagente. Eu dobro a concentração deles, a velocidade dobra. Por isso que é chamado de modelo de massa, porque é o modelo da química, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, o sódio. Qual que é a probabilidade desses 2 íons em uma solução aquosa colidirem e formar, então, um composto iônico, né, do NaCl? Uma determinada probabilidade P. Se eu colocar 2 íons cloro, a probabilidade desse cloro colidir com esse é P, a probabilidade desse cloro colidir com esse é P, então a probabilidade total da colisão, dele vir nessa direção e dele vir nessa direção e colidir é o dobro, porque ele tem 2, né, íons sódio que o cloro pode colidir. Então, é chamado de modelo de massa em função disso, né, de que quanto maior a massa, ou quanto maior, na verdade,
quanto maior, né, o número de mols, a quantidade de matéria, na verdade, quanto maior, maior a probabilidade da colisão e, portanto, maior a probabilidade de formação do composto. Não, eu aumento a velocidade com que o produto forma. Agora, a quantidade de produto no final, aí é uma reação estequiométrica que vai depender. Sim, por exemplo, ali a quantidade de cloro seria limitante, né? Eu não poderia formar mais cloro do que eu teria, mas pensa aqui que eu tenho mais cloro, né? Então esse cloro também iria colidir aqui, também iria colidir aqui. Então aqui eu tenho 4 flechas, né, de probabilidades. Então isso significa que quando eu dobrei o cloro e eu dobrei o sódio, eu multipliquei por 4 a velocidade da reação. Então esse modelo é um modelo que diz a respeito da velocidade da reação. A quantidade de produto aí eu tenho que fazer seria outro cálculo, né? Seria o cálculo estequiométrico. Quer dizer, eu tenho que balancear os coeficientes. Mas a concentração ela também vai influir no ponto de equilíbrio, né, das reações, se eu não me engano. Faz tempo que eu não estudo isso, mas pelo que eu me lembro, o ponto de equilíbrio da reação também tem uma dependência com a concentração. Quer dizer, quando eu aumento a concentração de um determinado reagente, eu faço com que o ponto de equilíbrio se desloque, né? Podemos até ver isso daqui a pouco, depois no Google, aí ver se ele tem alguma coisa, né, sobre a questão do ponto de equilíbrio em termos das concentrações, né? E quando eu aumento o número de um determinado reagente, eu favoreço essa direção. Estou pensando numa reação que seja dos dois lados, né? Tendo um sentido ou no outro. Uma que está num sentido só é limitado pela quantidade mesmo, né? Então é um pouco mais complexo, né? Teria que dar uma olhada melhor para a gente ver com relação a isso da formação, esse ponto de equilíbrio de formação, etc., como que ele varia com a concentração, é um pouquinho, não sei se é mais complexo ou só me falta, eu acho que é melhor dizer dessa forma, só me falta conhecimento agora para te esclarecer melhor. Mas com relação à velocidade, ela só depende da concentração só depende disso não, né? Depende da temperatura, etc., né? As constantes, né, cinéticas, né? Tem essas dependências também da temperatura, do pH, etc. Tem dependências com como que essas reações vão se processar. Mas pensando em termos de concentração, é assim, quando eu dobro a concentração de um reagente, eu dobro a velocidade da reação. Porque eu aumento a quantidade aqui, eu dobro a taxa, né? Ok? Tá? Eu vou ver um pouquinho mais isso depois também, para quando a gente for falar de reação química. A variação ou melhor, né, veja só, aqui na verdade quando eu dobrei de um reagente, aqui foi 4, mas por exemplo, se eu o que acontece é que na verdade quando eu dobro eu elevo ao quadrado. Depois a gente vai ver isso aqui melhor. Porque 2, aqui ficou 4, mas 2 mais 2, 2 vezes 2 e 2 ao quadrado, tudo a mesma coisa, né? Então, confunde um pouco aqui com o 2. A variação dos infectados também é igual ao fluxo, né? Ó, aumentou, se aqui passou 2, se fluiu 2, 2 pessoas em uma semana, ou 2 pessoas em um dia, então os suscetíveis diminuiu em 2 nesse período e os infectados aumentou em 2 nesse período, né? E também é o mesmo valor, então, né? Certo? Quer dizer, a variação, o fluxo de S para I é a variação no estoque em S, do que saiu, portanto negativo,
e a variação do estoque em I, do que aumentou, positivo, né, tem o sinal positivo. E quando, né, uma pessoa infectada, então sai do estoque de infectados e passa para recuperados, tá? Então, há um fluxo, esse fluxo aqui é igual, esse fluxo é igual ao quanto aumentou de recuperados, mas é o que saiu dos infectados. Então, a quantidade de infectados vai diminuir, a variação dos infectados é dado pela o quanto cresce o número de infectados devido ao que saiu do estoque S e veio para o estoque de infectados, mas também a variação dos infectados é reduzida pela quantidade de infectados que se recuperam. Então é menos gama, então as constantes aqui, né, o coeficiente de infecção é beta, o coeficiente de recuperação é gama, então delta I igual a menos beta vezes SI menos gama I. E o delta R, gama I. Essas equações aqui, né, essas relações aqui, que a gente montou a partir dos fluxos, é o que vai reger, são as equações, né, desses pesquisadores aqui que eu apresentei no slide anterior, que vão reger, são as equações que vão reger o modelo epidemiológico SIR. O que eu estou usando aqui, apesar do modelo já ser lá de 1927, o que eu estou usando aqui é a partir do artigo de Almen e Rhodes. Para as infecções em que já ter sido infectado e recuperado não impede da pessoa ser suscetível, alguns têm um período, existem infecções em que existe um período em que um recuperado fica sem estar suscetível à infecção e outros não. Quer dizer, o cara terminou de se recuperar, no mesmo instante, né, já está suscetível a se contaminar novamente. Então, aí seria o modelo SIRS, que daí volta, né? Eu teria que ter aqui um fluxo dos recuperados para os suscetíveis. A Covid, o tempo é muito curto. Depois que a pessoa se recupera, um período muito curto, ela já está suscetível. Assim, eu acho até que se considera que é zero, né, esse período. Depende das pessoas também, né? Tem que ver um valor médio. Vamos dizer assim, para um estágio inicial da Covid, esse modelo aqui ele é bem eficiente, porque o número de recuperados fica sendo baixo, né? Então, vamos pensar no Brasil, né? Tem 230 milhões de pessoas. Se o número de infectados chega, vamos supor, a 1 milhão, o número de recuperados chega aqui num período, né? Então, chegou a 1 milhão, desses 1 milhão recupera 200 mil num período curto aqui. Ainda você tem 800 que ainda estão infectados. Esses 800 pessoas, comparando com os 230 milhões, não fazem diferença no modelo. Que é uma questão de modelo. Não vão fazer diferença no modelo. Quer dizer, esse fluxo de recuperados para os suscetíveis, ele é importante para a gente ver a evolução da doença. Mais para frente, o número de recuperados que tornam-se suscetíveis, eles são importantes. Isso estou falando no modelo, né? Não estou falando do drama humano, ou do drama da saúde pública, etc., com relação a pessoa ter contraído a doença e ter contraído de novo e ter contraído de novo. Não é nesse sentido que eu estou falando, né? Estou falando em termos de valores, o quanto isso vai ou não fazer diferença na modelagem. Você concorda, Edilane, com relação a isso? Entendeu? Concorda? Okay. Então sim, esse aqui é um modelo bem simples, um modelo inicial
que ele é bem adequado para doenças em que a pessoa contraiu, não está mais suscetível, né? Quer dizer, a memória do sistema imunológico é permanente. Então as equações, eu coloquei aqui só a equação intermediária aqui, né? As equações são essas. Se eu for resolver isso daqui, então colocar isso daqui vai ser uma taxa, DI, DT. Se eu for resolver no MATLAB, no Matemática, né? No Python, etc., eu vou usar essas equações aqui. Tá assim, na forma integral. O que a gente, né? Como que a gente resolve essas equações? Uma possibilidade de a gente pensar aqui, mesmo nesse fluxo, ΔS, ΔI, ΔR, sem se preocupar em resolver propriamente a equação, mas de construir a partir das próprias equações, do que está escrito aqui nessas equações. Tá? Então eu tenho um fluxo, ΔS, que depende do S, né? Eu tenho um fluxo menos aqui, né? Que é ΔR. Então, o nome, né, desse sistema é chamado sistema dinâmico. E a solução é chamada dinâmica de sistemas. Né? Só inverte e já tem. A solução de sistemas dinâmicos é a teoria de dinâmica de sistemas. Na técnica de dinâmica de sistemas, eu uso níveis de estoque, compartimento, eu uso taxa. As relações são todas causais, né? Isso acontece por causa disso, então eu tenho como estabelecer essa causa e consigo, então, resolver o meu sistema porque eu vou conhecer as taxas, os fluxos em função dessas causas. E as causas podem ser os próprios quantidades de estoque, outras taxas, ou variáveis, como por exemplo aqui nesse, né? Quais são as causas para o fluxo? O coeficiente, por exemplo, o fluxo de suscetíveis para infectados, né? A redução do número de suscetíveis é a taxa de infecção, a quantidade de infectados, quanto maior a taxa de infectados, mais contamina os suscetíveis, e a quantidade de suscetíveis. Quanto mais suscetíveis, maior a probabilidade dos suscetíveis se infectarem. Né? Aqui, como que é a variação da quantidade de infectados? É proporcional a esses de suscetíveis que foram infectados e proporcional aos que saíram dos infectados. Menos, né? Vou tirar aqui no meu modelo. Né? E os recuperados proporcional aos infectados. Os recuperados independem de quantos estão recuperados. Você fala, professor, mas se tiver cheios leitos, como não depende? Se tiver cheios leitos, a recuperação vai ser mais lenta. Tá, isso daqui, mas não é um efeito causal da forma como a gente constrói aqui. Não depende propriamente do número de infectados, de recuperados. Os recuperados não dependem propriamente do número de recuperados. Eles dependem do gama, dessa taxa de recuperação. E essa taxa de recuperação é que depende das condições dos hospitais, dos leitos, né, do tratamento. Então, e o tratamento depende se os leitos estão ocupados ou não. Então, do ponto de vista assim, lógico até, isso é real. E eu poderia construir, então, aqui um gama como função do número de recuperados. Até posso construir, logicamente, aqui no meu modelo. Mas, pensando assim, nesse modelo da infecção, do contágio, da infecção ou da recuperação. Então, não estamos colocando aqui nesse modelo a princípio, né? Nesse modelo a princípio, nessas equações aqui,
o número de infectados e o número de suscetíveis sem qualquer reparo nessa situação aqui. Né? Número de infectados, o número de suscetíveis. Aumentou o número de infectados, aumenta a probabilidade dos suscetíveis se infectarem. Ah, mas eles podem estar mais próximos ou podem estar mais distantes. Então, essa condição está aqui, no beta. Tá? Então, tirando o número de suscetíveis, o número de infectados, quer dizer, as quantidades do estoque aqui, todas as outras dependências ficam nesses parâmetros aqui, né? Beta e gama. E posso ter outros parâmetros também, né? A fatalidade, etc. Uma característica desse sistema, e que é importante, é a retroalimentação. Entendeu? A variação do número de suscetíveis depende do número de suscetíveis. A variação do número de infectados depende do número de infectados. Né? Essa retroalimentação torna o problema complexo. E os sistemas dinâmicos, de modo geral, eles são complexos, e a dinâmica de sistema é ótima para resolver problemas complexos. Assim, é adequado, ela consegue dar conta de resolver problemas complexos. Problemas que, quando eu resolvo as equações diferenciais, algumas vezes é um pouco mais difícil de resolver com o cálculo que a gente normalmente resolve problemas lineares e não problemas não lineares. Quer dizer, essa retroalimentação, ela me dá problemas não lineares. E a técnica de dinâmica de sistemas, ela é desenvolvida muito em função disso, de que os sistemas dinâmicos, eles são complexos, eles não são lineares. Né? Do ponto de vista da linguagem, o adequado seria dizer simples e complexos. Né? Mas do ponto de vista da matemática, a gente prefere dizer lineares, não lineares e não lineares igual a complexos. Né? Essa é a ideia, a ligação aqui do ponto de vista da matemática. Mas problemas simples e complexos. Então, a palavra simples quer dizer de uma dobra só, né? Plex é dobra, ou de uma parte só. Então, simplificar é tornar um uno, né? Um único quadro, vamos dizer assim, né? Já os problemas complexos são problemas com muitos quadros, quer dizer, com muitas partes interrelacionadas que se retroalimentam. Então, este é um sistema complexo. Tá? Então, tem retroalimentação. Então, causas aqui. Tá? Então, para o fluxo, as causas seriam as próprias quantidades, os estoques, mas também os parâmetros, né, as variáveis, esses coeficientes. As causas eu represento por flechas e as variáveis eu represento por uma caixa própria de variáveis. São 4 níveis que os sistemas complexos, 4 níveis não, 4 estruturas que a gente usa para sistemas complexos. Um é uma caixa, o outro é uma flecha com uma ampulheta, né, para lembrar do tempo, quer dizer, depende do tempo. O outro é uma flecha e o outro é só o nome da variável, aí eu posso pôr em torno de um quadrado, em torno de um círculo. É diferente aqui fica bem representado a caixa. Né? O primeiro, então, que a gente vai mostrar, que é onde na semana passada, né, ou na semana retrasada, eu parei e tivemos um problema no desenvolvimento que vem sim. Eu vou pegar só as 2 primeiras equações, só até aqui, ó. Delta S menos beta IS e delta I beta SI. Eu vou tirar aqui o gama I, eu não vou calcular todos a saída dos infectados e nem os recuperados, né? Não vou calcular os recuperados. Eu tenho isso aqui, né, esses estoques, etc. Eu posso fazer o seguinte, a beta vai depender de isolamento social e probabilidade de contágio. Coloco o isolamento social, uma flechinha, ou probabilidade de contágio, outra flechinha, e aí manipulo individualmente. Quer dizer, é fácil você reconstruir, igual, né, que a Dilane falou, professor, mas
os recuperados são suscetíveis de novo. Então, como que eu faço? Então, eu ponho aqui um fluxo de recuperados para suscetíveis. Obedece essa condição, tranquilo. Ah, mas professor, nem todo mundo infectado se recupera, tem aquele que vai a óbito. Então, põe aqui um fluxo de infectado com uma taxa de fatalidade e vai a óbito, né? Então, eu consigo manipular com maior facilidade as expressões de forma também bem intuitiva, o que eu estou querendo fazer, depois que eu me acostumo com a linguagem aqui. Então, do ponto de vista didático, ele é interessante, quer dizer, quem for dar aula e for mostrar modelo tal, mostrar para os seus alunos, né, graduação, etc., como que isso funciona, é legal. Tá? Então, eu consigo fazer isso. Então, essa é uma outra vantagem, né? Quer dizer, ele é um sistema intuitivo, eu consigo resolver problemas de uma forma mais simples, ele resolve problemas não lineares, né? Consigo resolver equações não lineares com certa facilidade e posso ir incluindo valores, eu posso entrar com um arquivo, com um número. Eu quero saber, por exemplo, quero fazer um estudo variando o isolamento social de 0 a 100, numa escala aqui. Então, eu entro com um arquivo, com os dados a respeito desse isolamento social de 0 a 100, quer dizer, eu consigo fazer isso. Comparar diversos valores, um com o outro, traçar gráficos. Então, ele é bastante intuitivo, né? Esse tipo de modelagem, modelagem chamado de dinâmica de sistemas. Tá? Então, esse daqui é um modelo que aqui eu consegui colocar, inclusive, mais valores, né? Então, número de suscetíveis, inicialmente, isolamento social, probabilidade de contágio, a mortalidade, que tem relação com a fatalidade, com o gama também. Quer dizer, uma característica do vírus é ele ser letal, letalidade ou fatalidade, uma característica do vírus. Mas a mortalidade tem relação com as condições do hospital, etc. Então tem a ver com o gama, que tudo isso tem relação com o tempo de recuperação. Então, nesse sistema aqui, a gente pode ir incluindo. Eu tenho mais um dado, eu coloco aquele dado, substituo, tenho mais essa informação. Quer dizer, eu posso ir construindo o meu modelo quando eu vou obtendo mais informação. Tanto informação a respeito da demanda, informação em termos de dados, quanto de modelo mesmo. Do que depende o beta? Se usar o N95 vai ser um beta, se usar tal vai ser outro beta. Então vamos pôr aqui uma porcentagem de pessoas que usam esse tipo de máscara, de pessoas que usam esse outro tipo de máscara, e vamos chamar então, né, colocar essa variável aqui. Eu consigo ver isso a partir do número de vendas, de farmácias, etc. Conseguir esse dado e posso ir modelando, então mostrando as diferentes variáveis. Tá? Eu tinha feito uma live logo no começo da Covid, colocando vários outros pontos disso daqui para física, né, por uma atividade que o Elvis havia programado. Mas eu não gravei no YouTube, eu não tenho essa live, não tenho essa... eu perdi. Então, várias coisas eu perdi e estou recuperando ainda. Se eu conseguir recuperar mais também, evoluiu muito, né? Muitas informações, mas tenho vontade de retomar e mostrar esses dados aqui. Vamos só voltar um pouquinho, falar algumas coisas aqui. Então, nesse modelo também eu tenho um máximo de infectados, eu também ajusto, ele ajusta bem, né? Aqui estou alterando aqui o número de infectados em função, né, da probabilidade de contágio. Então estou aumentando a probabilidade de contágio e a envoltória é uma exponencial.
Então, a probabilidade de contágio vai aumentando, né? A probabilidade de contágio vai diminuindo exponencialmente o valor do número de infectados, né? A taxa de infectados, né? É exponencial, é uma exponencial, diminui exponencialmente com a probabilidade de contágio. Aqui o S, a variação com beta. Cada beta aqui, por exemplo, dobrei, tripliquei, etc. Então, quando eu vou diminuindo, né, o beta, também exponencialmente vai aumentando o tempo com que as pessoas vão se infectando. Aqui com relação à duração da enfermidade, né, aqui o número de semanas, né? Tá? Então, se tem 2 semanas, 2,5, 3, 4, etc. semanas, a gente percebe, né, que se a duração da enfermidade é curta, então o número de infectados, né, fica rapidamente menor, né? Tem o pico bem depois. Então a duração da enfermidade tem relação não só com a enfermidade em si, mas com os hospitais, etc. Então, com o maior número de hospitais, a taxa de infecção vai diminuir, né? E veja como os dados experimentais, eles se ajustam bem. Eu posso achar valores aqui para cada um desses países, né? Veja como que eles se ajustam bem aos modelos ali, né? Eu consigo fazer um ajuste, essas exponenciais. Como que eu calculo o R0? O R0, que é um pouquinho mais complicado. Por exemplo, taxa de contágio de 2,81. O que significa isso? Né? Se eu tenho 100 pessoas infectadas, na próximo, né, no N mais 1, no dia seguinte, se a taxa de contágio é 2,81 por dia, no dia seguinte eu tenho 281 infectados, né? Isso que é a taxa de contágio. Tá? Como é que eu acho essa taxa, então? Eu sei que o beta ele é definido da seguinte forma, que é o gama vezes R0 sobre S. Tá? Existe essa relação. O delta S, que é o beta e S. O delta I é o R0 vezes I, por definição. Como o delta I é beta SI menos gama I, por isso que eu tenho, né, que o R0, quando eu junto tudo aquilo lá, eu tenho que o R0 é isso aqui, né? Beta igual a gama R0 sobre S. Por essa definição do que é o R0. Eu tenho igual ao I0 inicial, E na beta S menos gama vezes T. Consigo construir essa equação, só resolver, né? Resolvendo essa equação aqui, eu tenho isso daqui. Uma equação uma integral de primeira ordem aqui, né? Então eu tenho esses gráficos aqui, olha. Infecção em função de T é uma exponencial e uma exponencial. Então, o meu modelo SR, a solução dele para os infectados é uma exponencial. Como a gente já tinha visto aqui, todas essas curvas são exponenciais. Essas curvas aqui todas são exponenciais. Eu tenho uma exponencial na ascendência e eu tenho uma exponencial quando está diminuindo também é uma exponencial. Tá? Então, o cálculo de R0, quer dizer, como que eu vou achar o R0? Eu utilizo essa exponencial aqui, ajusto essa exponencial, encontro então o beta S menos gama e volto lá, o R0.